Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar hoje como usar o Google Agenda para ter controle total do seu tempo. Vou passar aqui como você faz as coisas, como você organiza a sua agenda, como você consegue ter tempo para tudo que importa na sua vida. Afinal de contas, a sua agenda, ela é uma grande visão de como está a sua vida. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: olha, me fala o que é importante para você. Aí a pessoa diz lá duas, três coisas. Eu digo assim: tá bom, agora deixa eu ver sua agenda. Quando eu olho para a agenda da pessoa, eu realmente vejo o que, que é importante para ela. Então, o que nós vamos falar aqui é como usar a agenda para ter o controle da nossa vida. Claro, a gente não controla tudo, mas como que a gente faz para trabalhar a nossa agenda. Eu estou falando aqui do Google Agenda porque é a agenda que eu uso. Claro que eu vou passar algumas dicas específicas do Google Agenda, alguns atalhos do Google Agenda, que não vão funcionar, por exemplo, no Outlook, no calendário do Outlook. Mas o que eu vou passar também, primeiramente, são os princípios de uma agenda eficiente, o que eu chamo de agenda smart. E por que é importante a gente entender esses princípios de agenda? Porque quando você consegue entender a sua agenda como, de fato, uma ferramenta, um apoio para que a sua vida aconteça da forma como você quer, você passa a ter a sua agenda como uma grande aliada. Você consegue enxergar o tempo que você gasta, o tempo que você investe em cada área da sua vida, porque o que eu vejo muitas vezes são as pessoas usando a agenda só para reunião. E, na verdade, o que a gente tem que falar da agenda é que a agenda ela faz parte de toda a sua vida. Então, na sua agenda precisa estar tudo que é importante para você. Então, se sua família é importante para você, precisa estar na sua agenda. Se autocuidado é importante para você, precisa estar na sua agenda. Se trabalho é importante para você, também precisa estar na sua agenda. O que pressupõe que a sua agenda ela precisa ser efetivamente lotada. Né? Às vezes as pessoas falam, eu queria ter tempo livre. Tempo livre precisa estar na sua agenda. Tudo que é importante para você precisa estar na sua agenda. Afinal de contas, se não está na sua agenda, não está na sua vida. Então é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Para a gente começar, eu quero trazer algumas coisas importantes em relação à agenda aqui, tá? Deixa eu compartilhar minha tela e aí a gente vai falar um pouquinho sobre coisas essenciais que precisam estar na sua agenda. A gente já está acostumado aqui com o nosso quadro aqui, então vamos falar um pouco sobre o que é essencial. Quais são as principais coisas que precisam estar na sua agenda? Então vamos chamar aqui de essenciais, essenciais da agenda, tá bom? Na sua agenda, você precisa colocar, claro, o seu trabalho, então o seu trabalho precisa estar lá. E quando eu falo de trabalho, eu estou falando não só de trabalho, não só as reuniões, tá? Então, reuniões é uma das coisas. Então, reuniões precisam estar lá. E perceba que a gente está falando de princípios, tá bom? Além disso, você precisa colocar o seu trabalho focado. Então, além das reuniões, a gente precisa colocar os trabalhos focados e aquilo que a gente vai fazer sozinho, né? Nossa reunião com a gente mesmo. Depois, o que a gente precisa ter na nossa agenda? Vida pessoal. Por que é importante ter na nossa agenda a vida pessoal? E quando eu falo de vida pessoal, eu falo assim: tempo com a família, tempo de médicos, que a gente marca. A gente precisa colocar aqui compromissos sociais. É engraçado porque quando eu comecei a namorar. Opa! Quando eu comecei a namorar a minha esposa, a gente falava assim: ó, vai ter um churrasco de uma pessoa no domingo. Aí eu ia lá, na época, não era 2008, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu mandava um e-mail para ela e falava assim: olha, a gente vai ter o churrasco de fulano de tal. Ela, tá bom. Aí eu mandava um invite para ela. Ela achava muito maluco. Ela falou assim: meu, você mandou um invite pro churrasco? Por que eu mandava um invite pro churrasco? Porque eu já vi várias pessoas, tipo, marcando 3, 4 compromissos no final de semana no mesmo horário. E aí tem que se desdobrar para estar em todos. E não dá para a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não somos onipresentes. Então, os compromissos sociais, eles são importantes que a gente também marque na nossa agenda, para que a gente consiga se planejar. O grande ponto de marcar na agenda é que a gente consiga se planejar, que a gente consiga ter diligência sobre o nosso tempo e fazer as escolhas, obviamente, em relação àquilo que a gente quer ou não fazer, tá bom? E por último, não menos importante, uma terceira coisa que a gente precisa ter aqui é o nosso autocuidado. Quando eu falo de autocuidado, eu estou falando assim, eu estou falando de tempo para atividade física, eu estou falando de tempo de oração, barra espiritualidade. Eu estou falando aqui de almoço.
jantar. Por que que é importante ter essas coisas na sua agenda? Porque se não está na sua agenda, não está na sua vida. Se a gente deixar para fazer as coisas que são importantes para a gente, quando sobrar o tempo, eu garanto para você, nunca vai sobrar. O tempo, ele deve ser criado, ele não deve ser esperado. Eu e minha esposa, agora de manhã, a gente estava conversando, né? Durante esse ano todo de 2025, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas durante todo o ano de 2025, a gente trabalhou, a gente teve o hábito, a rotina de é, rezar o terço todas as noites. E no final agora desse ano, a correria vai chegando, não sei o quê, a gente tirou esse hábito. Simplesmente a gente tirou, a gente está rezando quando dá. O terço, né? Então a gente reza de manhã, a gente reza nas refeições e tá rezando o terço quando dá. Vai às missas aos domingos e tal, às vezes aos sábados também, e reza o terço quando dá. E a gente tava conversando agora de manhã que é o seguinte, ó, cara, a gente precisa voltar a rezar o terço, a gente precisa voltar ao hábito de rezar o terço todos os dias. Como que a gente faz isso? A gente define um dia e o horário fixo. E aí eu falei para ela que eu tava pensando hoje de manhã, né, quando eu acordei às 4 da manhã, eu estava pensando que há 5 anos, 4 anos e meio, eu tenho o mesmo ritual matinal, que é acordar, eu acordava às 5, agora eu acordo às 4, mas o ritual é o mesmo. Eu leio o evangelho do dia, escuto a homilia do padre Paulo Ricardo e leio 20 minutos e vou para academia. Eu já faço isso de forma automática, de modo que isso já virou parte de mim. Eu já internalizei, já é parte da minha identidade, eu não preciso mais me esforçar para isso. Então eu falo que a gente precisa colocar autocuidado por causa disso, porque a gente precisa eh, criar o hábito de cuidar das coisas que importam para a gente. É muito natural que a gente tenha, dentro do nosso dia, muita diligência no nosso trabalho, nas nossas reuniões, até no nosso trabalho focado, efetivamente. Então, a ideia é que a gente possa olhar para a agenda, e a gente vai abrir a agenda agora, e construir essa agenda que faz sentido para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente de fato olha para a nossa agenda de forma prática, a gente vai fazer agora isso, vou compartilhar a agenda aqui, a gente começa a enxergar onde a gente está colocando o nosso tempo. E o que eu quero dizer para você? Se você pegar a sua agenda tradicional, se você pegar a sua agenda, vamos dizer assim, que você está operando, é natural que você não tenha tempo. Então, uma das coisas que eu costumo fazer com os meus mentorados, principalmente, e também dentro do Agenda Smart, né, que é o meu curso específico de agenda, se você quiser, o link está aqui embaixo, se você quiser acessar, o que eu costumo dizer é o seguinte, olha, quando você vai fazer um planejamento financeiro da sua casa, e você precisa cortar gastos, repriorizar as coisas, normalmente o que se recomenda é que se faça uma planilha base zero. O que é planilha base zero? Cara, coloca, você tem lá as linhas da sua planilha financeira, mas limpa tudo. Vamos trabalhar com o mínimo. E quando a gente fala de agenda, eu gosto de falar da agenda base zero. Agenda base zero é assim, você vai abrir uma agenda, você pode fazer isso como agenda extra, ou você pode fazer isso no Excel, não tem o menor problema. Mas a ideia é que você abra uma agenda que seja uma agenda zerada. Não tem nada, não tem nenhum compromisso. Na prática, o que você vai fazer? Você vai começar a criar esse dashboard ideal. Parece loucura o que eu estou falando, mas quando você enxerga uma coisa, você passa a agir para alcançar essa coisa. Tem muito a ver com construção de objetivo, tem muito a ver com construção de metas, mas o que eu quero dizer para você é que a gente vai colocar trabalho, vida pessoal, autocuidado dentro da agenda. E aqui eu peguei uma semana hipotética, né? Eu estou gravando esse vídeo dia 21, então eu estou pegando a semana do dia 24, né? 23 domingo, primeiro dia da semana, até sábado 29, que é como eu visualizo a agenda. A minha agenda e a agenda do Google eu visualizo dessa forma, tá? Então, vamos começar a colocar as coisas de uma forma que faça sentido para nós. E eu não vou começar com trabalho, porque eu imagino que você já trabalhe bastante, que a sua agenda já esteja lotada. Eu quero começar colocando de baixo para cima. Então, vamos começar do autocuidado, vida pessoal e depois o trabalho. Pode ser? Então, eu vou mostrar na prática como que eu faço. A primeira coisa que eu gostaria que a gente colocasse é o nosso horário de almoço. Olha que interessante. Se eu começo a planejar o meu almoço todos os dias, do meio-dia a uma, eu vou ter a possibilidade de me planejar para conseguir almoçar do meio-dia a uma. É muito engraçado, porque uma vez, uma mentorada minha me disse o seguinte, eu pedi para ela colocar o horário de almoço dela e ela achou meio loucura. Aí eu falei assim, coloca o horário de almoço. Na semana seguinte, quando ela me encontrou,
Ela virou para mim e falou assim: Stênio, impressionante como almoçar faz diferença, né? E quando eu conto essa história, muitas pessoas riem, porque é muita loucura. A gente almoça quando dá, a gente janta quando dá, a gente vai ao banheiro quando dá, porque a gente está sempre trabalhando, 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 e trabalhar é bom, trabalhar é necessário, estou trabalhando aqui. Mas a gente precisa ter tempo para tudo. Existe tempo para todas as coisas. Então, nós precisamos planejar as coisas que são importantes para nós. O que precisa estar na sua agenda? Tudo que é importante para você, senão não vai acontecer. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai facilitar esse processo. Então, se o meu almoço é do meio-dia a 1, eu vou fazer duas coisas aqui. A primeira delas é que eu vou não só marcar a recorrência, então vamos colocar todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Além disso, eu vou começar a definir cores para as coisas. Isso é muito importante. Eu estou falando de autocuidado aqui. Autocuidado, a gente vai selecionar uma cor. Então, por exemplo, eu posso falar que autocuidado é cor lavanda, tá bom? Vamos colocar uma cor diferente aqui, pode ser verde. Autocuidado é cor verde, da esperança de que a gente vai conseguir se cuidar algum dia. Beleza. Almoço está do meio-dia a 1. É tão prático e simples quanto isso que eu quero que vocês façam. Quero que vocês coloquem e marquem na agenda de vocês. Eu vejo às vezes agendas vazias. As pessoas não têm nenhuma diligência, não sabem o que vão fazer, não conseguem se planejar. E você só vai entender quando a sua agenda estiver cheia. Vamos colocar, depois do sentido de autocuidado, atividade física. Eu vou colocar aqui como eu faço, tá bom? Então, eu vou colocar aqui das 4 às 5 da manhã, oração mais leitura. Então, por que eu coloco isso, pessoal, na agenda e não na lista de tarefas? Todos os dias da semana, verde que a gente escolheu. Por quê? Porque quando tem data e hora para acontecer, não é uma tarefa, é um compromisso. Essa é a principal diferença de tarefa e compromisso, tá bom? E das 5 às 6 da manhã, eu vou colocar academia, que é quando eu vou para academia efetivamente, tá bom? Vou colocar verde, vamos colocar aqui que se repete, ó, tem uma função aqui que você consegue colocar. Academia. Muito bem. E aí, como eu falei para vocês, né? Eu tenho aqui o terço que eu falei, que a gente vai fazer às 7h30 da noite, todos os dias, até às 8 horas. Tá bom? Então, só para vocês entenderem como é que funciona a lógica. Putz, aí eu coloquei sem a repetição, né? Sem repetir. Existem duas formas de fazer, tá bom? Ou você pode no seu computador, eu uso o Mac, então eu pego o Option e arrasto para o lado, e quando eu pego o Option e clico, eu arrasto para o lado, ele repete. Só que veja, na próxima semana ele não vai repetir. Ou eu posso deletar esses eventos aqui, clicar, editar e colocar todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Beleza? Beleza, colocamos autocuidado. Qual que é a diferença de autocuidado e vida pessoal? Vida pessoal tem a ver com outras coisas. Por exemplo, eu falei de médicos. Então, vou dar um exemplo aqui. De sábado, das 8h30 da manhã até a 1 da tarde, eu vou ao clube com os meus filhos. Clube com Lucas e Felipe, que são os meus filhos. Aí eu vou falar que se repete quando? A cada sábado. E eu vou colocar vida pessoal, que eu uso roxo. Então tá aqui, vida pessoal, clube com Lucas e Felipe, das 8h30 à 1. No sábado eu não marco o horário do almoço, porque o sábado é um pouco mais livre. No domingo, o que eu faço no domingo? Vou colocar no domingo anterior, tá bom? A gente vai à missa às 10 da manhã. Missa, paróquia, Verbo Divino, que é a paróquia que a gente vai. Estênio, mas você já não sabe quando você vai sempre? Sim, mas eu prefiro colocar, porque a gente falou que era autocuidado, né? Oração e espiritualidade. Eu prefiro colocar para eu não me perder. Tem dia que eu vou à missa mais cedo, tem dia que eu vou à missa mais tarde, tem dia que eu vou à missa no sábado, mas o meu dia de ir à missa é de domingo às 10 da manhã. Percebe que a nossa agenda começa a ficar cheia? Ó, já tenho coisas de manhã, já tenho coisas marcadas aqui. O que vai acontecer agora, pessoal? Quando o seu trabalho entrar, vamos supor que você saia para o seu trabalho e que você tenha aqui também tempo com a família. Esse é meu tempo com a família, de fato. Todos os dias, das 6 às 7, eu fico com eles. Por quê? Porque às 7 eles saem para a escola, então se repete todos os dias, de segunda a sexta.
E aqui também eu tenho o tempo, aqui ó, tempo com família. Eu não coloco efetivamente a hora que eu durmo, tá bom? Mas eu durmo entre 8h30 e 9 horas. Então, por isso que eu estou colocando aqui até 8h45. Presta atenção numa coisa. Isso aqui é super importante você entender. Eu estou até diminuindo um pouco a tela para você ver o negócio inteiro. Quando a gente olha a nossa agenda assim, percebe que existem agora dois buracos, né, do trabalho. Né? Então, das 7 às 8, das 7 até às 7h30, tempo de trabalho, vamos dizer assim. Mas esse tempo de trabalho ele tem a ver também com logísticas. Então, quando a gente fala de logísticas, é assim, existe o tempo para eu ir, o tempo para eu vir e assim por diante. Claro que essas coisas eu não vou conseguir colocar agora para vocês, porque cada um tem o seu trabalho. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando eu olho para minha agenda base zero, e agora a gente vai entrar nas coisas de trabalho, que a gente vai usar a cor padrão da sua agenda, a gente precisa primeiro definir uma coisa, ó. Quando eu quero fazer um trabalho profundo, eu vou precisar de tempo. Então eu vou ter que observar algumas coisas. A primeira delas, quais são as coisas importantes que eu preciso de tempo? E a segunda coisa é observar os padrões do lugar que eu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Na minha realidade, quando eu era diretor de uma agência de propaganda, as segundas-feiras eram momentos onde não tinha tanta demanda. Eu não era tão interrompido, eu não era tão chamado, quase não tinha reunião, as pessoas estavam voltando ainda do final de semana. Eu percebendo esse padrão, tive uma ideia. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu começava a trabalhar às 8h30 da manhã, 8 horas da manhã eu começava a trabalhar lá. O que eu colocava aqui? Tempo de trabalho focado. E quando eu colocava descrição, eu colocava assim, criação de briefings, leitura de e-mails, trabalho recorrente. Algumas coisas de follow-ups e assim por diante, tá? Então, toda segunda-feira, das 8 até mais ou menos umas 11 da manhã, dava para fazer. Por quê? Porque não acontecia nada. Nada, absolutamente nada. E eu poderia colocar aqui para se repetir a cada segunda-feira, na cor tradicional da minha agenda. O que eu tenho percebido no meu trabalho atual? Que também às sextas-feiras não acontece tanta coisa à tarde, então eu tenho bloqueado também as sextas-feiras à tarde. Mas o que acontecia quando eu era diretor dessa agência? Eu percebia também que às quintas e sextas, a partir das 4 da tarde, era a hora que aconteciam os BOs. Tipo assim, problemas aconteciam sempre das 4 até as 7 da noite, de quinta e sexta-feira. Era onde dava problema. E muitas vezes o que eu fazia? Nesses horários, eu tinha aberto, eu tinha livre. Pensa assim, se você tem livre, você tem disponibilidade. Mesmo que você tenha coisas para fazer, você enxerga a disponibilidade. 2/3 da nossa mente é formada pela nossa visão. Então, se eu estou enxergando que existe algo aberto, eu posso marcar qualquer coisa aqui, entende? Então, para que não seja nada marcado, eu preciso bloquear a minha agenda. E o que eu comecei a fazer quando eu percebi esse padrão dos BOs? Eu comecei a reservar a minha agenda, tipo assim, das 3h30 até às 7 era o tempo para imprevistos. E olha que legal quando a gente coloca aqui a repetição. A gente vai colocar de quinta e sexta a cada uma semana. Então, tempo para imprevistos. Quando eu fechava a minha agenda para tempo para imprevistos, o que ia acontecendo? Eu ia diminuindo o meu tempo. E não tem problema isso acontecer. Quando você coloca uma coisa na sua agenda, não é que está escrito em pedra e nunca mais pode ser alterado. Não é isso. O grande ponto aqui é, quando você coloca na sua agenda, você coloca uma prioridade. Se alguém te chamar nesse momento, você não vai atender? Vai. Se alguém te chamar na segunda-feira, das 8 às 11, você não vai atender? Vai. Mas todas as vezes que você coloca na sua agenda e alguém te interrompe, alguém te chama para alguma outra coisa, você pensa assim, caramba, eu tenho que fazer uma escolha. Eu vou aceitar ou não? E aí eu comecei a fazer coisas desse tipo, especialmente quando um dos meus líderes virou para mim e falou assim, Stênio, você deveria reservar ou dividir o seu dia em dois momentos, um momento de reunião e um momento de trabalho focado. E eu comecei a colocar exatamente dessa forma. Ó, prioridade, foco.
Então, de terça a sexta-feira de manhã, eu tentava, e eu só tentava, colocar trabalho focado de manhã. E no período da tarde, a partir da 1h30 da tarde, eu colocava prioridade reuniões. O que acontece aqui nesse sentido? Você pode virar e falar assim: "Pô, Stênio, mas aí a sua agenda vai ficar lotada, ninguém vai nunca conseguir marcar nada com você". Esse não é o problema, esse não é o problema. O problema é o seguinte, quando você começa a enxergar a sua agenda base zero, você começa a definir um pouco de priorização. Você pode, inclusive, colocar no trabalho focado uma outra cor. Ó. Clicando com o botão direito, você consegue colocar trabalho focado, por exemplo, em grafite. Ó. Aí você começa a entender o seguinte: você começa a ter uma visualização de que, olha, de manhã eu vou focar em trabalho, eu vou focar no trabalho comigo mesmo, e à tarde eu vou focar em reunião. O que você pode fazer? Imagina que de quarta-feira você é, você faz home office. Então, quarta-feira é seu dia de home office. O que você deveria fazer? Você deveria tirar os eventos de reunião do home office, clica com o option aqui e arrasta para 1h30 até as 5h30, trabalho focado. E de repente você vira e fala o seguinte: já que quarta-feira eu fico em home office e eu fico com trabalho focado, eu vou priorizar as reuniões de. Opa, tinha que ter clicado aqui. Eu vou priorizar as reuniões quando eu estiver no escritório, que eu vou estar no escritório de terça-feira. Percebe como você começa a manipular no bom sentido os seus compromissos? Você começa a ter um dia só de reunião, você começa a ter um dia só de foco, um dia que você divide, um dia que você tem um tempo para imprevisto. Claro, o meu era de quinta e sexta-feira, mas o seu pode ser de quarta, não importa. E você começa a preencher toda a sua agenda. Presta atenção. Só que você começa a entender que a sua agenda ela tem diligência, ela tem tempo para tudo. Significa que você não vai mudar as coisas de novo, não é rígido, você pode mudar. Não tem problema você mudar. O grande ponto é que você precisa ter um plano. Se você não tem um plano, você nunca vai conseguir ajustar. Você sempre vai estar no senso de urgência, pensando que tudo é para hoje, e a sua agenda vai ser sempre a agenda dos outros, nunca vai ser a sua. De novo, as pessoas podem até ver sua agenda lotada. Não tem problema. Elas, mesmo vendo lotada, te mandarão convites. Não tem problema. Você vai pegar esse convite e aí você vai entender. Eu quero fazer essa reunião, posso fazer essa reunião, preciso fazer essa reunião ou não? Eu abro mão de um tempo de foco para fazer essa reunião, o quão importante é? Eu vou precisar olhar para os meus norteadores. Isso me aproxima ou me distancia dos meus objetivos? Isso nos aproxima ou nos distancia das metas da organização? Isso me aproxima ou me distancia da pessoa que eu quero me tornar? Até porque, quando você olha a agenda assim, você começa a conseguir marcar outras coisas. Imagina que você precisa fazer os exames do seu check-up, né? Que check-up anual, você precisa cuidar, que é autocuidado. Aí você olha a sua agenda assim, vamos supor, sua agenda ela está toda preenchida. Você fala, cara, quando que eu vou fazer? Ah, eu posso fazer, por exemplo, na segunda-feira de manhã, porque eu tenho um trabalho focado aqui, e de repente eu posso mexer esse trabalho focado para tarde, e eu coloco aqui exames check-up. Eu pinto de verde, que é o nosso autocuidado, e de repente eu fico lá a manhã inteira fazendo check-up. De repente, eu posso marcar aqui também, porque eu tô de home office na quarta-feira, lembra que a gente falou? E aí eu tenho possibilidades de manipular os meus eventos. Isso aqui é um grande jogo de Tetris. De novo, não vai estar escrito em pedra, mas você precisa ir escolhendo, priorizando, negociando. Por isso que comunicação é um pilar importante dentro de produtividade, porque a partir desse conceito, você começa até a falar com a sua liderança, você começa até a falar para as pessoas. Você pode falar assim: olha, na quarta-feira, que eu vou estar em home office, eu vou dedicar o dia para trabalhar em determinado projeto. Então, eu vou focar naquilo que eu preciso fazer. E aí, a partir disso, você começa a antecipar momentos que você vai estar ausente, momentos que você vai estar presente. Tem uma outra coisa que a gente pode colocar aqui, eventualmente, que é o seguinte: todos os dias de manhã vou tirar o exame de check-up aqui só para vocês entenderem. Todos os dias de manhã, nas primeiros 30 minutos do dia, execução de tarefas fáceis. Então, ao executar tarefas fáceis, todos os dias de manhã, vou colocar aqui como um tempo focado, então vai estar cinza, vai se repetir, opa, vai se repetir todos os dias, de segunda a sexta,
execução de tarefa simples. Eu posso colocar logo na sequência aqui, conferência de e-mails e mensageiros, das 8h30 às 9h30. Eu posso colocar isso todos os dias, e eu não preciso de 1 hora, eu posso fazer em meia hora. Eu posso, de repente, criar aqui também, ó, todos os eventos. Opa, errei. Coloquei aqui, posso repetir aqui também. E aqui eu falo sempre para as pessoas o seguinte: olha, você pode ter vários momentos de conferência de e-mails e mensageiros. Você pode ter antes do almoço, depois do almoço. Olha lá. Eu quero que vocês entendam como a sua agenda começa a ficar. Opa, espera aí. Aí, beleza. Como a sua agenda começa a ficar. Ó, vou colocar uma outra verificação de e-mails às 3h30 e uma outra verificação de e-mail às 6h30. Opa. Tem que clicar com o option, segurar e colocar. Beleza. Aí, o que eu quero que vocês entendam aqui, galera? Olha como as coisas vão ficando, como você vai entendendo quanto realmente de tempo você tem. Isso é importante. Parece que a sua agenda está lotada, não parece? Que ela está toda desorganizada, mas ela não está. Pensa que você pode colocar aqui, ó, revisão do dia e planejamento do dia seguinte. Tempo de trabalho focado também. O que eu quero que você entenda, e aqui você não precisa de mais do que meia hora para fazer isso. O que eu quero que você entenda é que quando a gente começa a colocar isso na nossa agenda, a gente vai ficar com o nosso tempo real. A gente não vai achar que tem todo o tempo do mundo. E, além disso, para você fazer isso, você precisa olhar a sua agenda para frente. Então, eu estou colocando aqui a semana do dia 24, mas se você for para frente, se você pegar daqui 2, 3 semanas, a sua agenda tende a ter possibilidade de você fazer o que eu fiz aqui. Então, o que eu quero que você faça? Tente aplicar na sua agenda. Tente colocar as coisas na sua agenda. Porque quando você começa a olhar a sua agenda assim, olha que interessante. Isso aqui, o que é na prática? Um dashboard da sua vida. Quando você separa por cores, tá vendo que eu separei por cores? Eu consigo enxergar quanto que eu estou usando em reuniões, são os azulzinhos. Opa, aqui é trabalho focado, né? Aqui é grafite. Quanto que eu estou usando em reuniões? Ah, estou usando tanto do tempo. Quanto que eu estou usando de trabalho focado? Tanto. Quanto de autocuidado? Tanto. Quanto de tempo de vida pessoal? E aí, a cada semana, quando você fizer a revisão do dia, você vai começar a entender, caramba, o quanto que eu poderia investir mais? De repente, você vai dizer o seguinte, olha, na verdade, eu preciso fazer menos reuniões, então eu vou diminuir aqui. Né? Então, você começa a ajustar as coisas, né? A partir da sua realidade. Quando você tem ordem, as coisas vão funcionar cada vez melhor para você, é isso que eu quero que você entenda, tudo bem? Portanto, nesse conceito, entenda uma coisa, a sua agenda é o seu dashboard de vida, e se não está na sua agenda, não está na sua vida. Use e abuse desse planejamento na sua agenda, use a sua agenda como a sua grande aliada. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem tempo para tudo que importa para você, desde que você se organize. Se você fizer o que eu falei nesse vídeo para você, eu tenho certeza que você vai conseguir se organizar, eu tenho certeza que você vai conseguir ter tempo. Tudo bem? Então, fique com Deus, nos falamos no próximo vídeo.